Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um podcast Não Erre no H, um podcast feito para o mundo corporativo, para todos aqueles que pretendem ingressar no mundo corporativo ou já estejam nele, e principalmente para o próprio RH. Exatamente, Célia. Não me apresentando, mas já aparecendo no podcast. Sou o Edson, estou aqui de novo junto com a Célia para a gente bater um papo agora sobre um assunto que vai ser bem discutido. E tomara que todo mundo tenha consciência de um bom assunto que a gente precisa colocar em pauta, né? É isso aí. E antes de entrarmos no assunto de hoje, que é muito interessante, eu quero agradecer a Trilha Empregos, que recentemente fez aí 33 anos de mercado, empregando milhares de pessoas aqui na região de Guarulhos e que nos apoia aqui no podcast. E também a Ritaco Seguros. A Ritaco, 38 anos entregando saúde aos seus clientes. Então, você que precisa de um bom plano de saúde, precisa gerenciar seus benefícios, a Ritaco é a nossa indicação. E aí também, Célia, a gente não pode esquecer de estar falando sobre o nosso grupo de apoio do RH, que é o CIESP, e também o Intercel. É isso aí. O RH It's My Life é a confraternização de todos os profissionais de recursos humanos aqui da região. Então, não deixem de participar. Os ingressos estavam à venda, não sei se ainda estão, mas é uma super festa. Estamos indo já para a 3ª edição do RH It's My Life. É só acompanhar o pessoal nas redes sociais que a gente vai estar informando como é que vai estar a continuidade aí da venda dos ingressos. Pode ser que você participe, mas não como um ingresso, mas entrando apenas como um convidado do ambiente. Isso aí. Então, agora vamos introduzir o nosso tema, vamos começar falando o nosso tema, que é sobre a maternidade no mundo corporativo. E já quero apontar que tem paternidade também. Isso. Então, poderíamos chamar de parentalidade? Com certeza. É isso aí. E para falar desse tema, por que escolhemos esse tema, né? Ainda estamos no Outubro Rosa e se faz muito... Outubro Rosa, todos sabem, é um mês do ano dedicado à saúde feminina, principalmente ao câncer de mama, e nada melhor do que falar disso nesse momento, né, para introduzir o tema de maternidade, que inclui tantas questões, né, Débora? Inúmeras. Inúmeras questões, inúmeros tabus, paradigmas que têm que ser quebrados. Preconceitos, enfim. Célia, então acho que nada melhor do que a gente dar a voz para Débora e ela falar um pouquinho dela para nós, né? Isso, a gente convidou a Débora Farias, uma amiga muito querida. Fizemos algumas formações juntas e a Débora, ela é enfermeira e fundadora da Lotus Maternidade. Isso, Lotus Materno-Infantil. Materno-infantil, porque vai além da maternidade, ela olha também para a criança. Isso mesmo. Débora, conta pra gente, quem é a Débora além da Lotus? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né, para participar. É um prazer estar aqui falando de um assunto que é a minha vida, né, que é a minha vida pessoal e minha vida profissional. Consegui unir as duas coisas, né? Eu sou enfermeira, sou especialista em gestão de saúde e qualidade de vida para empresas, então com esse olhar muito específico para quem está aí no ambiente de trabalho. Também sou consultora internacional em lactação e sou especialista em aleitamento materno. E sou mãe do Daniel e da Elisa. Ai, que lindo! Mais uma grande profissional que a gente traz aqui e que atua na área pelo propósito, mais uma vez, né? Como é importante isso, como as pessoas se destacam realmente quando ela se dedica ao seu propósito. Que faz com carinho, né? Faz com carinho, faz com dedicação, com competência. Eu adoro, sou fã. Sim, Célia. Então agora vamos tocar aqui o nosso podcast, que eu acho que você já mostrou a paixão que você tem. É isso aí. Aí você vai falar de paixão, eu ficaria horas falando sobre esse assunto. Não é? Esse vai ser o próximo bloco, então. É isso aí. Débora, conta pra gente um pouco assim da sua trajetória, né? Como que surgiu assim na sua
carreira, né, no seu projeto de vida, a questão de trabalhar com a maternidade para o mundo corporativo? Eu fiz uma transição de carreira, né? Então, me formei como enfermeira, já tinha uma paixão pela amamentação. Meu TCC foi sobre amamentação, mas eu não imaginava, lá atrás, em 2007, eu jamais imaginaria que a amamentação me traria até onde eu estou hoje, né? Então, mas eu nunca me vi como uma enfermeira assistencial, nunca me vi trabalhando em hospital. Minha paixão sempre foi educação em saúde, promoção de saúde, e eu fui para essa área de atuação. Então, a minha carreira, durante 10 anos, eu atuei em seguradoras, operadoras de saúde, corretoras, consultorias, sempre com foco de dar suporte para os RHs na parte de benefícios, especificamente benefícios saúde. Então, implantação de programas de saúde e gestão também de contas médicas. Durante 10 anos, eu estava com uma carreira muito bem consolidada, já era gerente, mas estava faltando alguma coisa, né? E nesse meio tempo eu tive 2 filhos. Quando o meu primeiro filho nasceu, eu experimentei o que é voltar a trabalhar com a licença maternidade de 4 meses, que não é fácil, né? A gente vai falar sobre isso ao longo dessa conversa. Quando a Elisa nasceu, eu tive a oportunidade de vivenciar em 2013 um modelo de trabalho home office, quando não se falava de home office, né? Eu trabalhei numa operadora de saúde que estava implantando home office para a equipe de saúde, porque a gente ficava muito mais visitando as empresas nos RHs do que, de fato, dentro da operadora. Né? Isso foi ótimo para a minha segunda gestação. Né? Eu vivenciei uma gestação com muita plenitude, com muita saúde, mas eu decidi que eu queria tirar um período sabático. Por isso que eu perguntei, né? Quanto tempo você ficou no período sabático? Porque quanto tempo você aguentou ficar? Porque a gente que está no mercado de trabalho ativo, a gente fala que quer tirar um período sabático, não dá muito certo. Não dá. A gente não aguenta ficar muito longe. Se não tiver o que fazer, cai no marasmo. Não, e procura o que fazer. Mas eu tinha 2 crianças nesse período sabático. Não tem como não ter o que fazer com não 2 tem o crianças. que fazer. Mas era para ser 1 ano. Eu falei, não, eu quero viver a plenitude da maternidade. Quando deu 8 meses, meu marido falou, pelo amor de Deus, volta a trabalhar. Não está dando certo. Eu acho que você vai ser uma mãe melhor realizada profissionalmente. E ele tinha toda a razão, né? Eu não estava feliz só naquele papel, né? Eu precisava ter meus outros papéis também. Então, eu voltei a trabalhar, mas já que pensando em fazer uma transição de carreira. Então, eu fui estudar, fazer uma especialização em programas de saúde, já pensando em montar lotes. Ali eu já tinha um desenho do que eu queria. É claro que uma transição de carreira eu não decido hoje e saio amanhã. Então, foi um planejamento que durou ali 4, 5 anos, né, fazendo um pezinho de meia, planejando, ampliando o meu networking, porque depois esses clientes foram clientes anjos que me abriram portas, né, e eu pude ter marcas muito importantes logo de início no portfólio. Isso faz muita diferença. E aí teve uma virada de chave, porque eu ainda ficava naquela insegurança. Benefícios, PL, cargo importante, tinha plano de carreira para crescimento. E aí teve um marco importante na minha maternidade, né? O meu filho mais velho sempre foi um menino muito tímido. E ele tinha uma apresentação na escola. E eu me planejei para sair mais cedo, deu tudo certo para sair mais cedo, mas peguei um acidente na Avenida Pacaembu, daqueles de descer helicóptero, que você não vai nem para frente nem para trás. Fecha tudo. Avenida Pacaembu para Guarulhos, obviamente não cheguei. E perdi a primeira vez que o meu filho subiu no palco, com 6 para 7 anos. Ali, para mim, foi um divisor de águas de não posso mais perder. Estou perdendo 4 horas do meu dia no trânsito. Não era mais da minha vida que eu estava perdendo. Eu estava perdendo da vida deles, que é um tempo que não volta. A gente passa o maior tempo da nossa vida sendo adulto, não sendo criança. Então, é um tempo que tem data de validade. E aí eu falei, não, chegou a hora. E aí veio o quê? Pandemia. E aí eu falei, agora é a oportunidade. As mães estão sozinhas, sem rede de apoio. Então, agora é a hora de eu montar o braço de amamentação para famílias. E foi aí que eu fiz a virada de chave. Então, a Lotus hoje tem 2 braços, um que é voltado para o corporativo, para RHs, e o outro que é voltado para famílias. Tem um consultório aqui em Guarulhos, que 2, 3 vezes por semana eu estou só dando suporte para famílias, da gestação até o desmame. Legal. Débora, e entrando já nesse tema, né, do teu trabalho propriamente dito, né, como que você vê, como que é aquele momento que a mãe sai dos 5 meses da maternidade e volta para a empresa? Como que é isso? Você está contando com as férias, né, Célia? Porque são só 4. Com as férias, Está contando com as férias, exatamente. Que nem sempre acontece, né?
Que nem sempre acontece, foi o que aconteceu comigo. Eu tive que voltar com 3 meses. Eu não sei se você sabe dessa história. O Com 3 Sérgio meses. não deixou Não, você não ficar era o antes? Sérgio. Ah, tá. Era um outro gerente que eu tinha. Eu estava com 3 meses e era bem no ano que tinha mudado a lei, que saiu de 90 dias Ah, para para 120. 120. E aí, esse meu chefe, um abraço para ele, Irineu Diniz. Se você me assistir, um abraço para você, Irineu. O Irineu me chamou e falou: Célia, eu preciso que você volte. A gente precisa startar o programa de qualidade na empresa e eu preciso de você aqui. Eu tive que voltar. Você faz o quê? Então, não foi nem 120 dias, o meu foi 90 E dias. você lembra como foi o coração na hora de voltar? Primeiro dia? Terrível, terrível. Olha, só quem passa sabe a dor que é. Sim. Sabe? A culpa, a dor, Você sabe. o sentimento ruim que você fica. E eu acho que é um sentimento que é só na mulher isso, sabe? E eu vou te falar uma coisa, Célia. Eu lembro das mulheres que trabalharam comigo, né, que era da minha equipe, e como que elas vivenciaram sobre isso, né? Eu vi de uma outra área da empresa que ela ficou magoada, que a menina apareceu no RH lá falando que estava sendo desligada, e ela comentou que ela ficou magoada com a chefe, que não avisou para ela que o contrato não seria não seria rescindido, não ia dar continuidade. E ela falou que o que mais doeu foi que ela, um mês antes, que aí foi com 90 dias, ela teve que já colocar a criança para tirar a amamentação, teve que olhar a creche, já teve que fazer uma série de mudanças na vida dela. E naqueles primeiros dias do retorno da licença maternidade, ela foi demitida. Então, ela achou isso uma falta de respeito com quem realmente tinha todo um processo atrás, que ela poderia ter sido mais aberta e falar que o contrato não daria continuidade. Então, eu acho que isso é uma falta que tem o líder de se atentar. Lado também, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, que foi isso, esse caso já aconteceu comigo, foi que uma pessoa saiu de licença maternidade e ela saindo de licença, eu pedi para ela dividir o serviço dela com o pessoal da equipe. Então, não foi uma pessoa que eu contratei para fazer o serviço dela, até porque não dava, porque tinha um conhecimento muito técnico. Então, eu pedi para ela falar, ó, esse serviço passa para esse passa para esse, e acabei diluindo o trabalho dela. Faltando um mês para ela retornar, ela veio assinar as férias e veio conversar comigo. E falei para ela, olha, a volta sua, eu já quero te adiantar que eu estou pensando em você em outro formato. Eu quero você mais estratégica, eu não quero você com as rotinas. Então, como ao longo desses 4 meses eu testei e vi que cada um absorveu e teve como absorver o teu trabalho, a sua volta eu não quero no mesmo formato, eu quero você mais estratégica. Para minha surpresa, ela foi embora, falou que tudo bem, mas ela, depois de uns anos, que a gente conversando na avaliação de desempenho, ela fala para mim assim, Edson, naquele dia que você falou para mim que eu queria que eu fosse estratégica, eu voltei para minha casa e falei para o meu marido, eu acho que eu vou ser mandado embora, porque ele não me devolveu meus trabalhos. Só que depois de um tempo, eu entendi o que você queria e o que você fez. Então, eu acho que às vezes também, por mais que eu tentei ser claro, ela também se sentiu insegura, porque eu acho que tem esse estigma de que a mulher, quando retorna da licença maternidade, vai ser demitida. E que, infelizmente, não é só um estigma. As pesquisas mostram que 50% realidade. das mulheres, metade das mulheres são demitidas nos 2 anos depois que ela volta da licença. Eu acho que isso causa um medo. Um impacto. E isso eu já falei em um dos episódios aqui, onde a gente falou de equidade, que é justamente isso. Ela volta da licença maternidade e ela vai ser avaliada igual ao par dela, que é homem, que não ficou os 120 dias. Exato. Aí é onde, dali 1 ano, 2, ela é demitida, porque um mês que você fica fora da empresa, quando você volta, a empresa já está transformada. Você imagina 6 meses. Sim. A pergunta que você fez e com o que ele trouxe, assim, a gente tem várias camadas, né? Acho que a primeira é qual é o sentimento quando volta da licença maternidade. Eu acho que se a gente fosse definir assim, seria o coração pulsando em 2 mundos ao mesmo tempo. Porque você volta
E eu nunca esqueço a Lides, o nome da minha gestora na época, 2011, quando eu voltei de licença maternidade do meu filho mais velho, que eu cheguei, aquilo foi tão difícil para mim que eu falei, não dá. Eu pedi demissão, ela me abraçou, falou, eu já passei por isso, tá tudo bem, respira, toma um café e eu não vou dar sua demissão, amanhã é um novo dia. Eu já passei por isso. Aquilo foi muito marcante para mim. Nossa, é um acolhimento, né? 14 anos Tão depois, simples. isso me lembra muito. E fez Tão toda a simples, diferença. né? Tão simples. E que fez toda a diferença. Então, assim, era a tristeza dessa separação ali do meu bebê, que só tinha 4 meses. Era o desafio da amamentação, peito empedrando ali, onde nesse local não tinha local para tirar leite, eu tive que desmamar. O único lugar era o banheiro, que é um local insalubre, não é indicado, impossível. Então, tem essa questão, né? E o outro lado, que eu estava extremamente feliz por estar retomando minha carreira, por me reencontrar. Porque quando um bebê nasce, a gente se perde um pouco da identidade, né? Você olha no espelho, que corpo é esse? A roupa de antes não serve, a roupa da gravidez começa a ficar larga. Tuas rotinas não são as mesmas? Não, as rotinas não são as mesmas. E quando você volta para o trabalho, você fala, ainda estou aqui. Né? Como todo mundo fala, né? Você ganha uma pochete, né? Que vai ficar ali do ganha. lado. Nunca mais. E aí você fica com esse sentimento duplo. Mas é importante também ressaltar que é uma experiência única, que nem todo mundo vai vivenciar assim, né? Eu me lembrei de uma amiga que, quando ela voltou a trabalhar, ela falou... Gente, por que tá todo mundo perguntando se eu não vou chorar, se eu não tô triste? Tá tudo bem, eu tô com saudade do meu bebê, mas eu não tô deprimida porque eu me separei, eu tô super feliz que eu voltei. Porque senão a gente também cria culpa nessa mulher que tá tudo bem para ela voltar. Ela queria muito voltar a trabalhar, senão ela fala, gente, será que eu não amo meu filho? Porque todo mundo fala que é horrível voltar ao trabalho. Então, é uma experiência muito individual, esse retorno ao trabalho. E aí você trouxe essa questão, né, da pessoa ter o medo de ser desligada, de como ela é tratada, que naquele momento ela não entendeu, mas o quanto isso faz diferença. Porque quando a pessoa percebe que a empresa não tem uma política ali de acolhimento à maternidade, ela deixa de curtir a gestação, porque ela está preocupada se ela vai ser mandada embora no retorno. E quando ela volta, ela saber que o lugar dela ainda existe, mas que ainda foi pensada uma posição mais estratégica ainda, isso é motivador. É claro que naquele momento ela não entendeu, mas isso é motivador, de, nossa, eu fiquei fora e não vou perder o meu emprego. É que eu tirei, imagina que a vida inteira você tem um trabalho operacional, vamos dizer assim, que você tem rotinas, você tem que entregar em tantos dias, em tantos prazos você tem que fazer. Então, quando você perde isso, é natural que você fale, eu vou fazer o quê se eu já não tenho mais prazo? Sim. E foi aí aonde ela, sempre trabalhei muito bem, a gente sempre se deu muito bem, e eu comecei a passar para ela. E ela foi aos poucos, entendeu? É porque é uma puta profissional, então, poxa, não tive erro de ter feito isso. E era oportunidade, porque eu já tinha colocado todo mundo para fazer aquele trabalho e não sentiu o impacto. Sim. Então, para ela assumir os outros trabalhos, foi muito fácil. E foi o que deu certo. Então, assim, depois, na avaliação de desempenho, ela falou, poxa, Edson, realmente aconteceu, eu te falei isso, mas naquela época eu não quis comentar, mas me gerou essa dúvida. Débora, e na sua opinião, você acha o que faz mais falta dentro de uma organização ou para a mulher nessa fase da maternidade? É a falta de políticas da organização ou a falta de sensibilidade do líder? Ah, é a melhor pergunta, gente, desse podcast. Calma, ainda tem só a primeira, Por ainda quê? tem duas, falta mais. É a sensibilização, com certeza. Um líder que não está sensível, a política ela é só um papel. Ela é engavetada. Então, tem empresas que não têm uma política escrita, mas tem um líder que ele arrasta multidões, a gente costuma dizer, que é um líder que tem um olhar humano. Então, é muito diferente. A gente vê, né, quando a gente faz a implantação nas empresas de um programa de saúde, a gente não começa fazendo lançamento para os funcionários, a gente começa trabalhando a liderança. Porque se a liderança não estiver sensibilizada, a empresa investe, acredita nos indicadores, a gente sabe qual resultado a gente quer alcançar, mas não funciona, porque o líder não libera, porque tem que bater as metas. Então, é só um projeto. A gente viveu muito isso também, né? Quando a gente implantou as salas de aleitamento. Então, a primeira coisa que nós fizemos, antes até de divulgar para as mulheres, nós divulgamos para a liderança,
porque eles tinham que estar conscientes de que era uma necessidade fisiológica até da mulher. Exato. Né? É que eu vou explicar para ele, olha, é como você vai no banheiro fazer um xixi. A mulher que está voltando da licença maternidade, ela tem a necessidade de tirar o leite. Não dá para você marcar um horário para ela ir lá na sala. É na hora que o negócio acontece, né? Então, fizemos todo esse preparo com a liderança. E é engraçado que nessa liderança tinha mulheres também. E a coisa é tão introjetada, né, nas pessoas, tão automático, que elas não se tocavam disso. Elas falavam, nossa, Célia, que bacana, que vai ter a sala, que vai ter o espaço, tudo. Porque não sabiam o que precisava. Sim, o óbvio precisa ser dito, porque muitas dito. pessoas estão no ponto cego. Se ninguém Então, contar para elas... automático, gente. Tá achando que todo mundo ali é um robozinho, né? E eu acho que quando a gente fala tanto de amamentação, as salas de amamentação, o movimento da humanização do parto, ele aumentou ali, ele teve um boom. Ele é desde a década de 80, mas ele teve um boom ali meados de 2010. Né, o renascimento do parto, documentário, isso começou a aumentar, de trazer a mulher de volta para esse protagonismo. E os indicadores de amamentação no Brasil também eram baixíssimos. Sim. Então, a gente precisa falar com profissionais de RH, sim, com alta liderança, porque são pessoas já mais velhas, que já passaram pela maternidade e que provavelmente suas histórias de amamentação foram diferentes. A gente tinha indicadores de 3 meses de amamentação exclusiva. Né? Era completamente diferente. Não existia o incentivo que existe hoje. E nem a quantidade de informação que tem hoje. Então, a gente precisa ter essa conversa franca com todo mundo. Sim, é importantíssimo. E o quanto isso fez diferença, sabe, na empresa, né? E ficou linda as salinhas de aleitamento. Sim, eu acho que foi uma... Na época eu lembro que foi bastante divulgado. Teve São maravilhosas. Sucesso. Eu conheço o trabalho. Fantástico. E assim, eu acho que o que você fala vem muito de encontro ao que a Ana Paula falou quando veio aqui. A Ana Paula falou sobre qualidade de vida, né? E ela fala dessa questão da sensibilidade, né? Seja da liderança, seja de um colega de trabalho, né, de acolher em qualquer que for a situação. Você percebe que teu amigo está com uma depressão ou que a mulher está voltando de uma licença maternidade. Você tem que ter essa sensibilidade de acolher, né? Por mais políticas que você tenha, mas se não tiver essa cultura do acolhimento... não funciona. Não errar no H, né, gente? Não errar no H. Na humanidade. Na humanidade, no humano. Não seria só humanidade, né? E quais os principais desafios, Débora, que a mulher enfrenta hoje para conciliar carreira e maternidade? Eu acho que a culpa, primeiro, né? Porque se meu filho está doente e eu estou trabalhando, eu me sinto culpada porque eu deixei o filho doente. E eu me sinto culpada porque eu não estou produzindo, porque a minha cabeça está no filho que está doente. Então, primeiro, a culpa. E o segundo, eu acho que políticas de uma forma geral, né? Horários inflexíveis. Na pandemia, a gente viu isso muito de perto, né? E eu também pude experimentar isso. Gestores que marcam reunião 15 para o meio-dia. Né, sendo que está todo mundo em casa na pandemia, crianças... Quem que faz o almoço dessa casa? Então, o horário de almoço precisa ser cumprido. Então, a gente viu isso muito de perto. Então, inflexibilidade de horários. Eu vi uma empresa que implantou uma política maravilhosa para prematuros, mães de prematuros, 2 anos de home office. Que bacana. Gente, essa pessoa vai produzir com muita fidelidade para essa empresa, com outro olhar, porque ela se sentiu acolhida no momento de maior vulnerabilidade. Então, acho que o desafio é não ter sala de aleitamento, a licença de 120 dias, porque todos os órgãos de saúde recomendam amamentação exclusiva até o 6º mês. Mas a nossa licença é de 120 dias. Em algumas empresas aderem à empresa cidadã, mas ainda é um percentual muito pequeno, baixo, muito baixo, né, para a gente chegar aos 6 meses. Ela assume sozinha, né? Isso. Se isso fosse uma lei, acho que a empresa teria mais tranquilidade. Até porque se ficou 4, fica 6, não seria problema nenhum. Então, eu acho que o governo poderia entender que, para um bem da saúde pública, poderia se estender a 6 meses. Sim, a gente teve um ganho agora, né, que foi sancionado recentemente. Se a mulher tem alguma intercorrência no parto ali, vai começar a contar a partir de quando ela tiver alta. A alta mesmo. Já é um ganho. Estamos caminhando a passos lentos, mas estamos caminhando. Eu ouvi dizer alguma coisa também para o bebê, né?
Já existe, Já né, existe, há algum né? tempo a licença da prematuridade. Então, quando é uma prematuridade, a licença vai contar a partir do momento da alta Da desse alta bebê. do bebê. Porque imagine uma prematuridade extrema, um bebê que nasce com 28 semanas de gestação. Ele vai ficar pelo menos 3 meses no hospital, no mínimo. Ela veio para cá, o bebê teve alta, ela já tem que voltar a trabalhar. Não teve nem tempo. Teve nem tempo, e é um bebê que precisa de De muito muito cuidado, cuidado. porque ele está muito mais Não tem vulnerável de um imunidade. atestado médico? Que eu lembro que o médico poderia atestar principalmente no caso da amamentação, que são aqueles 15 dias que Os se 15 dá. dias sempre É, foi dado. Não, mas Essa não teria licença- um outro atestado? Não. Essa licença amamentação nem tá na CLT, né? É um acordo de cavalheiros ali que a empresa faz e aceita esses 15 dias Sim. como uma licença, porque a gente consegue estender um pouco mais para tentar chegar perto dos 6 6 meses meses. exclusivos, né? É que isso foi uma estratégia, né? Alguns médicos, você não pode negar que o médico pode falar que a criança está desnutrida e que precisa de 15 dias a mais de amamentação e tratamento de perto, né? Então é Isso. quando a gente acaba concedendo esses 15 dias. E que bom que as empresas consideram esses 15 Porque dias. é dentro daquele que é abonado. Sim, que cada gota importa, tá, Com gente? certeza. Na minha defesa de amamentação, cada gota importa. Ô, Débora, e para os homens, né? A gente fala da questão da maternidade, mas tem a questão da paternidade também, como o Edson também bem lembrou. Hoje a gente tem, pela lei, os 5 dias a partir do nascimento, né? É necessário. Antigamente se falava que 5 dias era para se virar nos 30, né? Que tem que fazer o reconhecimento da paternidade, tem que registrar o nome. E aí ele faria todo esse processo em 5 dias. Só que se cai num sábado, num domingo, já se perde 2, 3 dias. Isso, são 5 dias corridos. São 5 dias corridos, e eu acho que até esse modelo de licença que a gente tem, paternidade, ele está relacionado com o indicador de cesárea eletiva, né? Muitas pessoas não querem esperar o parto normal para não nascer no final de semana para poder ter os 5 dias. Então eu vou lá e agendo a cesárea na segunda-feira. Olha Ou dependendo se tiver um feriado, né? Não, Se olha, tiver um olha feriado, o desdobramento que se tem por uma questão de dias aí, Sim. né? De querer ficar mais tempo com a criança, né? Sim. E da aí acaba necessidade optando por de uma ficar. cesárea que não é o Que não melhor. era o não é a melhor melhor opção, caminho. talvez, né? Só vou te contar uma coisa, isso não é história atual, tá? Minha irmã nasceu num domingo e era folga do meu pai. Para o meu pai não perder, ele registrou ela no dia seguinte. Olha só. Olha só. Mas quando a gente fala da paternidade, né, e essa licença de 5 dias, ela é muito curta. Principalmente considerando o novo modelo de paternidade que a gente tem. Que bom que a gente tem um novo modelo de paternidade, que é um cuidado ativo. A gente tem cada vez mais falado, né, sobre a masculinidade, sobre o papel do homem na criação dos filhos. Então, 5 dias, a mulher acabou de chegar em casa, está passando por todos os desafios da amamentação, está com dor. Ela precisa de novo, cuidados. né? É o novo, ela precisa de cuidados. Então, para esse pai também, é ruim essa separação, mas a gente precisa falar que as empresas precisam olhar para isso, porque senão a gente vai perpetuar a desigualdade. A desigualdade. Porque o cuidado, a carga maior do cuidado fica com a mulher. Né? Quando a gente fala de um filho, os dois têm a responsabilidade. Isso precisa ser compartilhado. O cuidado tem que ser compartilhado. Mesmo que alguns não façam a forma correta. Pode acontecer, mas o papel da empresa é conceder esse direito. Conceder esse direito e, como a gente já falou, o óbvio precisa ser dito. Né? Então, as empresas que têm a empresa cidadã a licença de 20 dias, ela faz uma formação sobre amamentação, sobre puerpério, sobre como apoiar. Mas e os 5 dias, né? A gente sabe que tem a burocracia do cartório. Agora a gente tem maternidades que tem cartório dentro, que facilita para não ter que sair depois. Mas esses 5 dias não é para o cara ir lá para o bar comemorar o nascimento do filho e deixar a mulher em casa. Não é para jogar videogame, jogar bola, encher a casa de gente com aquele bebê que está ali, né, precisando vulnerável de imunidade, a mulher que está precisando de cuidados. Então, trazer o cuidado da paternidade, a paternidade como pauta nos programas de gestantes, nas rodas de conversa. Então, a gente vê um movimento de mudança, né? Não falar mais maternidade, parentalidade, falar de maternidade, paternidade, falar de parentalidade, porque é uma responsabilidade de todos. Sim. E aí, voltando lá como que as mulheres, né, conciliam? Você falou a questão da culpa da mulher, né? Tem mais algum outro
O desafio? Desafio? Eu acho que o desafio é a questão dos horários, né? Das condições de Das condições, do não ter uma retorno, sala né? de amamentação, não ter um acolhimento diferenciado, porque a gente cai naquela questão da igualdade e equidade, né? Não dá para eu tratar todas Tratar os diferentes como iguais. É isso. É isso que eu falo, né? É isso, pros uma nossos mulher que... RHs. Não dá. Porque o puerpério, todo mundo acredita que o puerpério dura 40 dias. Se você der um Google agora, vai estar lá, 40 dias, que é a involução do útero. O útero voltar para o tamanho normal. Não é isso. Não é. Hoje a gente já tem literaturas falando de até 2 anos, que é um período de transformação intensa. Então, eu estou vulnerável emocionalmente nesse período. Então, não dá para eu ser tratada, voltei ao trabalho, pronto, vamos lá. Estou igual a todo mundo. Não, é equidade. É tratar essa pessoa com o que ela precisa naquele momento. E, assim, o que as empresas perdem quando não olham para esse lado, Débora? Perdem o capital mais importante que elas têm, que é o humano, né? A maternidade não tem que ser vista como um custo. O custo é perder profissionais capacitados. Isso tem um custo alto, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo aponta, né? Sim. Consegue apontar isso. É, porque eu acho que ainda tem tem a visão de custo e tem a visão de valor. Eu não perco não é só o custo financeiro, é o valor daquele profissional, é o valor e a reputação dessa empresa diante do mercado, né? Essa geração que está chegando agora no mercado de trabalho, eles não aceitam uma empresa que não esteja alinhada com os propósitos que ele tem, né? Que não leve em consideração vida real. Célia e eu estávamos conversando, né? Eu posso ter essa cara de menina, mas não sou tão jovem assim, gente. Eu sou da época que você ia fazer um processo seletivo e falavam, olha, chegou na empresa, você deixa o seu baldinho da sua vida pessoal na porta. Exatamente. E aqui que dentro... tempo cruel, né? E aqui dentro você é só profissional. E hoje a gente sabe que não somos assim, somos pessoas inteiras. E aí, se a gente não olha para isso, olha para a pessoa inteira, a gente vai continuar tendo aquele indicador super difícil de mensurar, que é o presenteísmo, lá nas alturas. Eu estou presente, mas quanto que eu estou produzindo? Né? Então, é olhar a pessoa como inteiro. É isso aí. E dá para fazer alguma correlação entre maternidade, paternidade, a diversidade, a equidade? Como que a gente consegue mostrar isso para os RHs e para as empresas, né? Que se tem a ver ou não tem a ver, sob a tua perspectiva, Débora? A gente usa cada vez mais o termo parentalidade, que é para olhar para todos os modelos de família. Né? Não dá para a gente olhar só para aquela família nuclear que a gente conheceu, pai, mãe, filhos. Hoje a gente tem que olhar e valorizar todos os modelos de família, 2 pais, 2 mães, olhar com muito... A adoção. A adoção, porque ninguém acolhe a adoção. Esses pais adotivos também tem um processo ali todo envolvido, né? E processo emocional de acolhimento. Forte. Então, os cursos de gestantes que antes a gente fazia uma roda só para falar de amamentação, parto, hoje a gente inclui o tema parentalidade, que é o que é a parentalidade? É quando 2 adultos ou um adulto, porque a maternidade solo, a paternidade solo, a avó que cria o filho, a gente tem inúmeros modelos hoje. O que eu vi, Débora, um tempo atrás, acho que um bom tempo atrás, foi na Europa o pessoal preocupado com as famílias que estavam querendo ter um filho só ou até mesmo não ter o filho. Até por conta, acho que, dessa dedicação toda, né? E um dos incentivos do governo foi que eles dariam 1 ano de licença maternidade e 1 ano de licença paternidade. Então, no primeiro ano, a mulher ficaria com a licença e o segundo ficaria para o marido. Porque é uma forma de não sobrecarregar uma empresa, perder um profissional por muito tempo, porque imagine se fosse colocar 2 anos. Mas o que eu achei legal é que eles dão a atribuição para a mulher e para o homem também. E faz com que dê um tempo de 2 anos de criação com a própria cultura de da proteção família. da criança mesmo, né? Você estende a proteção à criança, o que é muito mais importante, talvez, do que o custo da empresa. Não, mas o foco deles era fazer com que aumentasse a natalidade, porque eles estavam sentindo que estava caindo a natalidade, exatamente porque as pessoas não estavam se sentindo seguras em ter uma criança e depois voltar ao trabalho. E eu achei legal essa forma que eles fizeram. Mas tem muitos países, né, já mais evoluídos que
a licença maternidade ou paternidade é de 9 meses, parece. Um sonho, né? É, Um sonho. eu não sei se é na Irlanda, na Suíça, na Suécia, Eu acho- algum país Eu aí acho que se a gente europeu. fosse para ser justo, seria assim, né? Quando a criança começar a andar, né? Que normalmente é 1 ano, 2 meses. Ah, aí... 2 anos seria o melhor dos mundos. Não é? Eu já acho que a gente estaria com um objetivo primeiro mais próximo de 1 ano e 2 Gente, meses. se chegar a 6 meses, Já é. a gente 2 já vai estar anos, muito é. feliz. A realidade Tomara é que É. nossas filhas, nossos netos tenham esse privilégio de poder estender esse prazo. É, né? nem a licença de 6 meses não pretendo vivenciar, que eu já fechei minha fábrica já faz tempo. não vai usufruir, Eu né? torço pelas que Mas virão. preparar a sociedade, né? E isso vai ter um impacto para minha filha, não. Minha filha está grávida agora, também não vai pegar. Essa entrevista, esse bate-papo aqui, com certeza foi de interesse que a Célia está querendo. Ai, olha só como ele é tendencioso. Não, Vovó, você sabe vovó. meu ponto de vista. Vovó. Vai vivenciar uma nova experiência da maternidade. É uma outra maternidade. Outra né? maternidade, em dobro. Nasce dia. Eu acho que cede 22. tudo, né? É a parte boa. Então, É a faz parte tudo boa. que deixa fazer tudo, né? É, Deixa exato. que a mãe resolva depois. Com certeza. Mas estou muito feliz com isso. E graças a Deus ela trabalha numa empresa bacana, que tem a licença de 6 meses, a licença estendida de 6 meses mais 1 mês de férias, são 7 meses. Ai, E a excelente. empresa do marido, a licença paternidade é de 30 dias. Então, Excelente. eu estou bem confortável com isso, sabe? E você só vai ficar lá bajulando, né? Só babando. Não vai precisar limpar nada, né? Deixa. Só babando. Esse é um bom exemplo de uma política de apoio à maternidade. Né? Tanto dele quanto dela. Dela. E aí, Célia, o que a gente fala agora pelo segundo bloco aí? O que a gente pode somar com o que já foi dito sobre licença maternidade? Como que, até já adiantei, mas como que você imagina a empresa ideal para a questão da parentalidade, Débora? Uma empresa que tenha líderes sensibilizados com o tema, porque, como a gente falou, eu posso ter uma política maravilhosa, né? E eu vi isso muito de perto. Empresas que recebem premiações, porque você está apresentando indicadores, você não está apresentando histórias de pessoas, você está apresentando indicadores, e eu posso ter uma pessoa com uma oratória maravilhosa apresentando aqueles resultados. E quando você vai ver na prática, não funciona. Lá na ponta Porque não funciona, porque aquela- faltou a sensibilização da liderança. Então, programas de saúde que funcionem, e tem grandes empresas que têm uma estrutura que funciona maravilhosa. Você vê, de fato, uma linha de cuidado desde a pré-concepção até o retorno ao trabalho, né? Creches, ou se não tem creche, um auxílio financeiro que, de fato, vai ajudar aquela família. Espaços de trabalho que ajudem mulheres, né, salas de amamentação. Quem não tem sala de amamentação, porque tem a questão da obrigatoriedade, né, número de funcionários, mas uma empresa pequena ela também pode auxiliar com isso. Ela pode disponibilizar uma sala de reunião, né, em determinados horários, onde a funcionária fica com a chave e vai lá tirar o leite. Ela pode disponibilizar uma prateleira da geladeira, onde ela vai colocar uma plaquinha que ali ninguém mexe, que ali tem o alimento de um bebê, ali tem leite materno. Ô, Débora, e recentemente, eu estou falando algo de 10 a 15 dias aí, eu ouvi uma reportagem que tem aquelas mães de leite, que um programa do governo, acho que é estadual, que recolhe leite materno e diz sim. que tá baixo. Eu posso aproveitar Claro. para falar sobre Posso. isso? Os estoques dos bancos de leite de São Paulo estão baixíssimos. A gente tem estoque para, no máximo, 7 dias. E esse leite, são doadoras de leite. Então, eu Sim. estou amamentando meu bebê, eu percebo que tem um excedente de leite. Eu entro em contato com o banco de leite. Aqui em Guarulhos, a gente tem um banco de leite. E eles levam até a minha casa o frasco esterilizado, a máscara, a touca, e depois eles recolhem esse leite. Esse leite vai para UTIs neonatais de hospitais públicos. E um bebê prematuro, muitas vezes, 1 ml de leite é o suficiente para evitar que ele tenha um agravo de saúde que chama enterocolite necrosante, que é causa de mortalidade de prematuros. Então, é um ato
Maravilhoso. Foi o Muito que eu vi, generoso, que né? Passou tava- a reportagem. Estava dando para a criança através Da de uma seringa. seringa. Isso Que mesmo. era exatamente isso que você falou. Um mlzinho, uma, ml. Tá uma vendo? gotinha. Tá vendo como eu entendo disso daí Nossa, também? é. Aí, ó. Pois Você é, tá ele muito ele engajado. tá Tá antenado e Você atualizado. tá muito engajado, E hein? aproveitei, Vai vir e novidade aproveitei por aí? a reportagem, eu aproveitei o nosso bate-papo para puxar essa ação social Outro aí dia que você todo me mundo mandou, deve fazer. tenho novidade. Eu falei, pronto, tá não. grávida. E posso contar, tem uma empresa que ela tem um banco de leite privado, que dentro da ação social deles é o banco de leite privado, e eles incentivam as funcionárias que estão amamentando a serem doadoras Ai, também. que bacana. Essa seria uma boa ação social dentro de Você uma pode empresa, falar né? em Social. empresa? Posso, é a Eurofarma, o banco de leite deles é o Ah, Lactari, que e está bacana. ligado à rede Banco de Leite Humano do Ministério da Saúde. Então, a gente pode falar, é público, fica em Itapevi, fica na unidade Isso. lá, né? Então, eles abastecem os hospitais ali da região. E é super importante, é uma ação social importante, e que eles engajam as funcionárias também a serem doadoras. Doadoras. Aí eu acho Que legal aí bacana. Maravilhoso. as áreas de RH hoje que a gente tem em algumas empresas aí que tem a possibilidade também de fazer um trabalho desse, eu acho que seria importante, né? De poder também fazer a recepção e a doação desses leites maternos. Precisa ter o banco de leite, ele é uma política pública, né? Então as empresas elas podem incentivar que essas mulheres procurem o banco de leite. Essa especificamente tem um banco de leite que faz parte da rede banco de leite. É o único banco privado que a gente tem no Brasil, é esse da Eurofarma. Mas a gente tem uma rede gigantesca, é só entrar no site da Fiocruz, colocar a cidade que você encontra qual é o posto de coleta mais próximo da sua casa. Mas todas as empresas podem fazer esse incentivo como parte da sua responsabilidade social. E isso está ligado com as ODS, tá, gente? Agenda 2030, porque está relacionado com a erradicação da pobreza, da desnutrição, fome, da fome. Então, a amamentação está ligada a vários ODS. Atenderia já, Sim. acho que Tá umas vendo? duas ou três ODS. Sim, 2 ou 3 ODS, isso aí. Pois você não sabe por que você gosta de mim, tá vendo? Ai, te admiro. Ô, Vamos Débora, e aí, voltando um pouquinho, né, da questão da sensibilização, eu me lembro bem que uma das perguntas que um líder fez para mim, mas não pode ter um horário, né? Eu falei, olha, nem deve ter o horário, e você nem precisa saber que ela vai tirar o leite, né? Ela tem que ter essa autonomia também, porque é constrangedor você falar, tô indo lá tirar o leite. E posso contar uma história constrangedora Por favor. de uma grande amiga que vivenciou isso. Então, assim, primeiro que não dá para impor horário, porque a hora que o peito enche, ele vai começar a vazar. E se você estiver no meio de uma reunião, você vai ficar constrangida, né? Porque as pessoas não normalizam a amamentação. E ela passou por um assédio, né, em relação à amamentação dela. Ela não tinha sala de amamentação na empresa, mas disponibilizaram uma sala de reunião. Só que para chegar nessa sala de reunião, ela tinha que atravessar o departamento inteiro. E toda vez que ela voltava, um pessoal ficava brincando. Olha o carro do leite passando. Isso virou gatilho de ansiedade para ela. Então, pelo contrário, ela deveria estar sendo exaltada, aplaudida, Com certeza. porque não é fácil você ficar lá com a bomba no peito, tirando leite para garantir o melhor alimento do mundo. Ou na pro pior filho dela. das hipóteses, ser neutro. Deixa ela Ser fazer a neutro. parte dela e pronto. Ser neutro, vamos respeitar a privacidade dela, né? E tá tudo bem, mas não fazer piada, chacota. Não colocar ela exposta a Muito a uma triste, né? atitude que ela estava fazendo bem, mas que as pois pessoas não estavam reconhecendo. Não entendem. Célia, Já deu nosso horário, não? não é que deu. A gente já está perdendo tempo, que já passando aqui, mas... Tá. Não Mas sei eu qual tenho é o algumas, ponto principal tem algumas que você coisas quer que eu colocar. quero ouvir da Débora. Tá Eu bom. quero que ela fale diretamente aí para os nossos ouvintes. O que você pode falar diretamente para as mães, né, que estão vivendo esse dilema entre carreira e maternidade? Que mensagem você deixa para elas? O que você falaria para elas? Ou o que você fala para as tuas... E muitas vezes o que eu falo para mim mesma também, que eu me cobro, é uma cobrança eterna, né, esse ser mãe, que você não precisa escolher entre o trabalho e a maternidade, porque você já está fazendo os dois, e muito bem. Então, não se preocupe com as horas que você passa longe do seu filho, se preocupe com as horas que você está com seu filho, a dar um tempo de qualidade, porque hoje vemos uma geração de pais digitalmente ausentes, né? Eles estão presentes, mas
fica no celular mexendo. Então, tá presente, esqueça o celular, fique ali presente com o seu filho e viva cada etapa do desenvolvimento, porque não é clichê de mãe, passa rápido mesmo. Passa, né? Boa. E que legado você gostaria de deixar através da Loto nesse tema? Que mulheres realmente encontrem esse empoderamento em relação aos seus corpos e sua capacidade de gerar uma vida, que isso é potência, né? Você gerar uma vida é potência. Para essas mulheres, né? Sobre a amamentação também, que elas têm essa capacidade de nutrir seu filho, buscar ajuda se precisar, mas para os RHs que não enxerguem programas de maternidade e a maternidade como um custo, porque a maternidade potencializa as nossas habilidades, as nossas capacidades. Não tem ninguém melhor para fazer gestão de demandas no meio do caos do que uma mãe. Você sabe, o meu chefe, meu último chefe, ele falava que mulher tem uma capacidade que homem não consegue ter, que é gerenciar várias situações ao mesmo tempo, da melhor forma possível, de tomar as melhores decisões frente ao caos. Isso, a primeira vez que eu ouvi isso foi de um homem, graças a Deus, foi meu chefe. E ele falava justamente desse papel da mulher, né, na decisão. Então, Sérgio, obrigada aí. Eu ouvi de você e estou ouvindo agora aqui da Débora, ao que você já falava para mim há 10, 15, 20 anos atrás. E tem uma última questão importante. E está tudo bem deixar alguns pratos caírem. Porque alguns anos atrás era a supermulher, mas a supermulher está cansada, gente. Então, a gente precisa escolher quais pratos podem cair. Eu decidi, com a ajuda de terapia, obviamente, né, quais pratos eu deixo cair hoje em dia pela minha saúde mental. Então, o que não pode cair é a minha saúde mental e o tempo de qualidade com os meus filhos. O restante, eu faço um remanejamento e dá tudo certo. Não, legal. Célia, já... Não, eu tenho mais. Eu quero perguntar mais. E você fica falando aí. Deu uma hora, mulher. Ed, você fica falando um monte de coisa aí da sua vida. Você quer fazer daqui uma pegou terapia? Inveja agora, tá vendo? A inveja mata, dói. Você quer fazer daqui uma terapia e tira o meu tempo. Dói. Que conselho você daria para líderes e profissionais de RH sobre acolhimento da maternidade e paternidade? Escuta, né? Criar espaços de diálogo, ouvir o que essas pessoas precisam. Porque se a gente não ouvir o que uma mulher espera no retorno ao trabalho, por exemplo, a gente fica no campo da suposição. Então, criar ambientes de diálogo. Boas ideias nascem do diálogo e não da suposição. Perfeito isso, porque eu falo que não é falar sobre o outro, né? Mas trazer o outro para falar dele mesmo. Isso. Né? Porque ninguém é melhor do que eu para saber das minhas necessidades, né? Exato. Eu tenho uma outra especialização que chama-se aconselhamento, né? E aconselhamento é exatamente sobre não dar conselhos, né? O a gente sempre usa como ausência, então aconselhamento. Porque eu dou conselho aquilo que eu acho que é bom para mim. E o aconselhamento, a primeira coisa é sobre escuta. Eu só sei que o outro precisa se eu fizer uma escuta ativa de verdade. É isso. E como que você está vendo, só para encerrar, tá, Edson? Como que você enxerga a tendência das empresas nessa questão da parentalidade? Eu acho que a gente está num momento, um terreno fértil. Cada vez mais a gente vê empresas falando sobre isso, e empresas de diferentes portes, né? Então, a gente tem que aproveitar para semear esse assunto, para a gente colher, né, resultados tangíveis, humanidade, não errar no RH, né? Eu adorei esse nome, porque eu acho que é sobre isso. Encaixou, né? bem, né? Encaixou bem. E não olhar como um custo, olhar como um investimento. É isso. Perfeito. Legal, Célia. Lembrando mais uma vez aí que a gente tá nesse podcast, graças a Deus, não R no H, com o patrocínio da Ritaco Seguros e também da Trilha Empregos. São duas empresas que nos apoiam. E que, graças a Deus, está dando certo, né, Célia? Estou muito feliz com o projeto, trazendo pessoas tão engajadas, né, e com propósitos tão maiores assim, para o nosso podcast, para conversar, para disseminar esse conhecimento, falar desses temas. Realmente é muito inspirador. E foi muito inspirador te ouvir, Débora. Obrigada. Quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar, né? Passou, mulher. Foi já há bastante tempo. Também quero pedir pro pessoal, tá?
quem tá nos assistindo, dar o seu like, seguir quem não está seguindo ainda e pedir para você também me passar quais são os seus contatos, como que a gente consegue te localizar nas redes sociais. Vocês me encontram no Instagram, no LinkedIn, como Lotus Materno Infantil. E aí vai aparecer o meu nome, Débora Farias. E você faz trabalhos também de consultoria, dá apoio às empresas para estar fazendo implantações também de programas sociais. Todos os projetos voltados para a maternidade, do nicho maternidade, parentalidade, mulher, outubro rosa. Então, palestras, eventos, rodas de conversa, sensibilização de liderança, projetos para sala de amamentação. Então, a Lotus tem esse braço voltado para as empresas também, além do cuidado com as famílias individualmente. Legal, Alessandra, agradeço mais uma vez também a sua presença. Gostaria de ter mais outras oportunidades aí da gente poder estar falando sobre assuntos às vezes mais específicos, né? Que também tem uma chance de falar não só da maternidade, mas também do papel da mulher dentro da empresa. Eu acho que você consegue também passar para nós esse conhecimento. Obrigada. Débora, brigadão por ter aceito o nosso convite. Eu acredito que você inspirou muitos RHs e empresas a fazer dos seus ambientes locais melhores para se estar, né? Para que se erre menos no RH mesmo. Muito obrigada. Pessoal, Tá joia, pessoal. Até mais. até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.